A mais um vídeo no nosso canal. Vamos trazer para vocês hoje aqui uma entrevista do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, na Rádio Bandeirantes. Ele falou muita coisa do tricolor, contratações, a volta de Milton Cruz. Vale a pena você acompanhar essa entrevista agora aqui no canal comigo. Então deixa aquele like aí no início, ajuda muito o like, se inscreva no canal também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Rádio Bandeirantes de forma de créditos aqui na descrição, beleza? Vamos acompanhar essa entrevista aí que está bastante interessante. Vamos lá. Grande vitória, goleada sobre o Santos no próximo sábado e vamos entender qual vai ser o encaminhamento do futebol do São Paulo em 2021. Belmonte, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui no Esporte em Debate. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Prazer falar com você, Capriotti, Pretzel, Capelani. É um grande prazer falar na Rádio Bandeirantes. Eu que sou formado no rádio, trabalhei com tanta gente que hoje está aí na Bandeirantes. Sempre um prazer falar com esse veículo que, ao meu ver, ainda é o veículo mais importante para o futebol, né? Um veículo que está sempre ao lado do futebol e um veículo que eu tenho tanto carinho como o rádio, né? Muito obrigado, Belmonte. O Paulo do Vale, que é o setorista do São Paulo, está conosco também e vai participar da entrevista. Bom, Belmonte, semana passada o Muricy Ramalho deu uma entrevista dizendo que a situação do São Paulo é bem pior do que aquela que vocês imaginavam. Vocês, que eu digo o grupo aí que assumiu o São Paulo agora para comandar o time. Então a situação do time é muito pior do que aquilo que era imaginado. Diante desse cenário, desse quadro, o que é que o torcedor do São Paulo pode esperar em termos de reforços, em termos de jogadores para a temporada 2021 para reforçar esse elenco? Olha, na verdade, sim, a situação é difícil, mas a gente também já sabia que ela era difícil, né? Não vem ao caso aqui dizer os motivos que ela se tornou tão difícil assim, mas o fato é que a gente sabia, sim, que ela era difícil mas o torcedor pode esperar muito trabalho, né? A gente tem alterado alguns processos que a gente considera importante dentro do São Paulo, né? São processos que, ao nosso ver, principalmente na definição dos jogadores que nós vamos trabalhar, que nós vamos atrás, a gente tem feito um trabalho a muitas mãos, né? Então, estou eu, está o nosso Rui Costa, que também foi contratado como diretor executivo de futebol, o Muricy Ramalho, que é o nosso coordenador de futebol, obviamente o técnico Crespo, todo o nosso departamento de análise de mercado e desempenho, mais dois adjuntos nossos, que o Chapecó, que já estava lá, e o Nelson. Ou seja, a gente faz uma análise conjunta, que é algo que a gente fez na própria escolha do Rui Costa primeiro, depois do Crespo, com a participação também do presidente Júlio Casares, e nós vamos definir os jogadores. Isso faz com que a margem de erro diminua, né? Não que a gente, futebol é futebol, pode contratar um jogador, eventualmente ele ser muito bom em outro time e não dá certo aqui, ou um jogador de menos nome que acabe dando certo no São Paulo. Mas o fato é que a gente minimiza o risco, né? Então, estamos conversando muito, analisando muito e aí chegando à conclusão dos jogadores que a gente acredita que possam ajudar a compor um elenco que, ao nosso ver, já é muito bom, mas estava desequilibrado, né? Então, nós fomos atrás do Orejuela, né? Em razão da saída do Ranfran. Achávamos que o Igor, que fez uma partida muito boa contra o Santos no último sábado, mas precisávamos de mais um lateral e fomos atrás de um lateral. Como o Crespo gosta de jogar com 3 zagueiros, achávamos que tínhamos uma deficiência, precisávamos de mais um zagueiro. E aí fomos atrás do Miranda. Também estamos olhando outras posições que a gente acredita que nós precisamos readequar e melhorar as possibilidades do treinador. Então é isso que nós estamos fazendo com muita tranquilidade e muito pé no chão. São Paulo realmente passa por um momento financeiro difícil, mas com muito trabalho e seriedade, né, na condução das contratações, a gente acha que pode melhorar no nosso elenco, que eu repito, já acredito ser bom. Belmonte, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado por nos atender. É o Alexandre Pretzel. Um bom trabalho para vocês na gestão. Oi, Pretzel, boa noite. Boa noite na gestão do Júlio Casares. Eu sou fã do Muricy Ramalho, gosto muito dele. Agora, a situação é a seguinte: o Crespo indicou o Borré, mas eu sei que a concorrência ela é gigantesca. O argentino Dineno, do Pumas, do México, é um jogador que interessa e o atacante que vocês estão procurando é nesse nível?
Você pode nos Não, revelar alguma coisa? Sim, posso revelar, com certeza. O Borré, não há dúvida nenhuma, é um jogador diferenciado, né? Um grande atacante que teve uma temporada excepcional pelo River. É um jogador que viria apenas em julho, né? Até porque ele tem contrato com o River até junho. Sim, o Crespo nos indicou ele, é um jogador que o Crespo gosta muito. Aliás, tenho que dizer aqui que o Crespo também gosta muito do Pablo. O Crespo chegou, o Pablo não passava por um momento tão bom assim. O Crespo fez questão de dizer que contava muito com o Pablo, e o Pablo, já nas mãos do Crespo, a gente tem observado, já tem rendido muito mais, tem feito grandes partidas. Sim, e aí entra uma questão, e nós do São Paulo, né, Prédio, não temos motivo nenhum para esconder nada do que nós fazemos e nem das situações que a gente enfrenta, né? A gente sabe que há outros concorrentes, no caso do Borré, e nós estamos na disputa, mas dentro das nossas possibilidades, né? Dentro do que nós acreditamos ser possível, né? Se o Borré optar por jogar no São Paulo, porque acredita que o São Paulo seja uma melhor opção para ele, porque o Crespo está lá, porque acredita na grandeza do São Paulo, ótimo. Se ele optar por outro time, ou mesmo seguir no River, também ótimo. Nós não faremos nada que fique fora da nossa realidade financeira, porque nós temos realmente uma realidade financeira muito difícil. E há times no Brasil mesmo com uma situação financeira nesse momento melhor do que a do São Paulo. E talvez isso faça com que a proposta seja maior do que a nossa. Nós vamos fazer o que for possível sem tornar a situação ainda mais difícil financeiramente, né? Então nós estamos trabalhando com muito pé no chão e talvez a gente não consiga, mas estamos na luta. Fizemos propostas, vamos trabalhando, mas sempre com as nossas limitações muito claras para nós. E aí nós estamos analisando outros atacantes, né? A gente acha que precisa sim de mais um atacante, principalmente de área, porque pelo lado do campo nós fizemos um trabalho que eu acredito que tem sido muito bom de recuperação do Rojas, trouxemos o Bruno Rodrigues da Ponte Preta, temos o Galeano, também um jovem que subimos da base, ou seja, nós acreditamos que pelo lado do campo, atacantes de lado, de velocidade, nós já temos alguns bons nomes. Achamos que precisamos mais de um atacante de área, porque nesse momento nós só temos no Campeonato Paulista inscrito o Pablo como atacante de área e mais o Luciano, jogando um pouquinho mais atrás. Achamos que precisamos de mais um, mas não temos efetivamente ainda nomes definidos. Como a gente sempre tem feito, a gente analisa 4, 5, 6 nomes, tenta entender a capacidade financeira, a possibilidade de trazer, procurando jogadores que eventualmente os direitos econômicos sejam de um valor menor, para ver se a gente consegue agregar ao elenco. Mas estamos analisando sim, talvez consigamos ainda para o Campeonato Brasileiro, ou mesmo, quem sabe, para a fase final do Paulista, trazer mais um jogador, principalmente para estar ali na posição de centroavante, obviamente disputando com o Pablo. Hoje o Pablo é o nosso titular e tem feito muito para ser realmente titular desde a chegada do Crespo, feito excelentes partidas. Eu acho que já jogou muito bem contra o Botafogo, quando teve um gol anulado, fez uma boa partida contra a Inter e fez um grande jogo contra o Santos também. Belmonte, boa noite, é João Paulo Capelanes, prazer falar contigo, boa sorte na gestão do Casares, prazer é o nosso. Belmonte, quando a gente recebeu a informação que a gente bateria esse papo com você, é claro que a gente segue apurando inúmeras informações, afinal de contas é um começo de gestão e vocês estão procurando reforçar o elenco, como você deixou muito claro. E eu, na semana passada, obtive uma informação que queria tirar limpo com o senhor, por gentileza, sobre o jogador Benítez, que hoje está no Vasco da Gama, que me foi passado que ele será jogador do São Paulo. Essa informação procede? Olha, Capelani, primeiro dizer que assim, primeiro não precisa me chamar de senhor, na verdade eu sou, antes de mais nada, um companheiro de vocês, que de origem sou jornalista e por isso tenho um grande prazer. Eu brinco muito com jornalistas que me ligam, até para o seu jornalista, eu vou dar sempre duas posições para ele. Ou eu não posso falar e vou dizer que eu não posso falar, ou vou dizer sempre a verdade, porque até por dever de profissão, eu acho que tem que ser assim, a gente tem que ser o mais claro possível. O Benítez eu considero um grande jogador, é um jogador que tem contrato até o meio do ano com o Vasco da Gama, né, um contrato de empréstimo. O Vasco da Gama também é um grande clube brasileiro, né? E sim, o Benítez, nós temos um interesse nele, mas obviamente sabemos de toda essa dificuldade que o Vasco
tem contrato com ele, né? Então, estamos analisando, vendo as possibilidades, mas achamos um belíssimo jogador, um meia articulador, né? De 26 anos, um jogador muitíssimo interessante. Mas, nesse momento, tem contrato com o Vasco. À frente, quem sabe, mas não estamos ainda nem próximos de termos uma possibilidade de contratação. Agora, se você perguntar se ele interessa, é um grande jogador e interessa sim. Paulo do Vale, estamos conversando com Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Boa noite, Belmonte. Um prazer conversar com você para a gente tirar algumas dúvidas aí com relação ao São Paulo. Queria saber, hoje surgiu a informação de que o São Paulo estaria trazendo de volta um profissional que foi muito campeão no clube para agregar com relação à comissão técnica. Seria o Milton Cruz? Alguma chance de retorno do Milton Cruz, Belmonte? Um abraço. Um abraço, Paulo. Boa noite para você também. Olha, assim, na verdade, o Milton Cruz teve um trabalho espetacular no São Paulo, né? E a gente acredita que é algo que vem desde a época do Juvenal Juvencio, né? E também, até do Marcelo Portugal Gouveia, também já pensava assim. A gente acha que sempre deve ter uma comissão técnica fixa, né? A gente acredita numa comissão técnica fixa no São Paulo, né? Por quê? Porque, eventualmente, um técnico pode sair, outro técnico, até a contratação de outro técnico, é importante que você tenha alguém que já tenha o entendimento do trabalho, que tenha o entendimento também do DNA do São Paulo para auxiliar os profissionais que a gente trouxe, né? No caso, agora, nós trouxemos o Crespo e toda a sua comissão técnica e nós percebemos que as pessoas que lá já estavam, como o Visoli, o Pedro, que é preparador físico, os dois meninos que trabalham diretamente na área de desempenho, têm sido muito importantes, ajudado demais o Crespo. E sim, então aí em primeira mão para vocês, porque eu não tinha falado disso ontem com ninguém, o Milton Cruz amanhã já começa também a trabalhar, vai se unir a essa comissão técnica do São Paulo. Como você disse, o Milton é alguém muito vitorioso no São Paulo Futebol Clube, e amanhã ele já estará integrado à equipe que trabalha na Barra Funda. E qual vai ser o trabalho dele, então, agora, nesse retorno ao São Paulo, Belmonte? Vai ser continuar buscando talentos, revelar jogadores para o São Paulo? Essa vai ser a função dele novamente no Tricolor? Isso, ele se integra diretamente à comissão técnica, ele vai trabalhar ligado no Muricy, né, que é o nosso coordenador de futebol. Então ele também trabalhará diretamente ligado ao Muricy e ao Crespo, né? Então ele trabalhará também como um auxiliar efetivo do Crespo no dia a dia, junto ao Crespo. Trabalhará também como auxiliar do Muricy nessa coordenação técnica que o Muricy faz, porque o Muricy ele acaba tendo que às vezes se dividir, porque ele também coordena tecnicamente a base, né? Cotia. Então ele terá também no Milton junto a ele alguém que poderá, muitas vezes, o Muricy estando na Barra Funda, o Milton indo a Cotia, fazer esse trabalho junto ao Muricy. Eventualmente o Milton vai trabalhar também como auxiliar direto do Crespo no dia a dia, ou seja, ele está se integrando a essa equipe que já tem o Visoli. A gente tem trabalhado muito o Visoli por conhecer os meninos da base. O Visoli tem sido importantíssimo nessa integração dos meninos da base que chegam ao profissional, né? O Visoli tem feito um grande trabalho nesse sentido. É mais uma pessoa que trabalha muito, que tem amor também pelo São Paulo, que vai se integrar à equipe no dia a dia. Eu tenho mais duas questões. Apenas para confirmar, Belmonte, que é sempre muito bom essa transparência, né? O Toró vai para o esporte, está definido? Tá muito perto, viu? Muito perto. Eu antes de entrar aqui, eu estava até esperando uma ligação do nosso executivo, o Rui Costa, que estava tratando disso. Eu acabei não conseguindo falar com ele antes da gente entrar nessa entrevista, mas está muito próximo, teve uma boa proposta. O Toró é um jogador que a gente acha que precisa de rodagem, né? Um bom jogador, um jogador que vem da nossa base e precisa também jogar. A gente verificou isso e acha uma boa oportunidade. Está acontecendo isso também com o nosso goleiro, né? O Denis Júnior, que também está muito próximo de ir ao Bahia, também para ganhar rodagem, né? A gente acha que isso é muito importante. Acabamos de fazer um empréstimo do Marco Júnior, por exemplo, que estourou a idade dos 20, né? Mas a gente acha que ele é um jogador com boas perspectivas futuras. Emprestamos ele à Ponte Preta, tivemos a preferência
da aquisição do Veras, que é o centroavante, até que marcou um gol ontem no jogo contra o Corinthians pela Ponte Preta. Ou seja, nós achamos também que precisamos dar rodagem a alguns jogadores, né? Então eu não vou te confirmar porque não consegui falar com o Rui Costa, mas posso te garantir que estava próxima, a negociação estava avançada nesse sentido. E o atacante brasileiro Luiz Felipe, do Sporting de Lisboa? Olha, o Luiz Felipe voltou de contusão agora, né? Ele teve um problema de ligamento, acho que cruzado, ficou uma temporada praticamente fora. Voltou, jogou no Sporting B, a sua primeira partida. Foi um jogador que nós analisamos, mas aí, com total clareza, nós não temos ainda uma definição de quem seria esse outro jogador de frente que nós estamos procurando. Nós estamos, nesse caso específico, em análise, né? Analisando vários nomes, qual se adequa mais. A gente precisa de um jogador que talvez consiga fazer as duas funções centrais do ataque, né? Que ele possa, eventualmente, substituir quando o Pablo não puder jogar o Pablo e, eventualmente, substituir o Luciano. Então, nós estamos procurando que, né, como eu vinha lá do basquete, no basquete a gente chama de um jogador combo, né? Que faça duas funções. A gente está procurando alguém que tenha mais ou menos esse perfil, que possa nos ajudar em duas posições ali mais centralizadas do ataque. Belmonte, eu tenho só mais um questionamento para fazer para você, ia falar para o senhor de novo pela força do hábito, mas para você, em relação, eu vou até ler porque são muitos números, o contrato com o Banco Inter terminou no dia 28 de fevereiro, se eu não estou equivocado aqui. O próprio banco chegou a anunciar nas suas redes oficiais o fim da parceria, que começou lá atrás em 2017. Sabendo da situação do São Paulo, vocês estão chegando agora, a situação financeiramente falando não é das melhores. Não é um risco muito alto, em meio à pandemia, o São Paulo abrir mão dessa parceria que pagava, pelo que a gente tem de informação aos cofres do clube, R$1 milhão por mês, Belmonte? Olha, eu verdadeiramente não participo dessa questão, né? Nós estamos lá com o Tony, que é um profissional de marketing, bem como antes estava o Rossi, profissionais absolutamente qualificados, né? Eu acho que há uma avaliação por parte do marketing da possibilidade de se conseguir um valor maior do que vinha sendo pago, no caso, pelo Banco Inter. Eu não sei efetivamente quanto era o total pago, eu sei que tinha um valor anterior à pandemia, depois houve uma redução. Eu, de verdade, não participei em nenhum momento dessa negociação do Banco Inter, mas posso te dizer que tenho absoluta confiança na capacidade profissional do Tony, que hoje está à frente do marketing. Então, se ele achou por bem, nesse momento, não fazer a renovação, é porque ele tem convicção de que pode conseguir talvez um valor, um contrato mais longo, um contrato melhor para o São Paulo. Mas, de verdade, não participei dessa negociação. Ô Belmonte, qual é a avaliação da comissão técnica e de vocês, da diretoria, em relação ao Daniel Alves? O custo-benefício do Daniel Alves está valendo a pena? Vocês mantêm o Daniel Alves? A ideia é continuar com ele ou há alguma avaliação ou reavaliação do Daniel Alves no São Paulo? Vamos lá, cara. Bom, eu posso dizer da diretoria e da comissão técnica, tá? Da diretoria de futebol. Nossa avaliação do Daniel Alves é a melhor avaliação possível. O Daniel Alves é um jogador absolutamente comprometido, além de ser um jogador mundial, né? A gente sabe de toda a história do Daniel Alves, então o que ele agrega sendo um jogador com essa experiência mundial que teve. É um jogador, e isso eu posso falar sem medo de errar, junto muitas vezes com alguns outros atletas, mas ele sempre é o primeiro a chegar e o último a ir embora do treinamento, se dedica o tempo inteiro, é absolutamente um jogador de grupo e aí, ao meu ver e ao ver da comissão técnica, é um jogador que entrega tudo o que a gente espera dele em campo, né? A posição dele, vocês podem observar que com o Crespo já foi alterada, né? O Crespo tem jogado com os 3 zagueiros e o Daniel Alves como até dizer, o primeiro volante, mas um primeiro volante diferente, não é o primeiro volante de marcação, mas ele começou nesse jogo contra o Santos, em razão aí, tivemos um problema do gramado no primeiro tempo, em razão do dilúvio que caiu no Morumbi, mas o meio-campo dele era o Daniel Alves, como primeiro volante, com o Rodrigo Nestor e o Sara um pouco mais à frente, né? Então ele tem trabalhado muito o Daniel nessa função, o Daniel faz qualquer uma das funções de meio-campo e o Daniel tem sido muito importante. Então,
eu repito o que eu tenho dito já algumas vezes. Eu considero, e a diretoria considera, e a comissão considera o Daniel Alves fundamental. Bom, Daniel Alves vai ficar? Nós esperamos sempre que sim. A dívida do São Paulo com o Daniel Alves, a dívida. O São Paulo está buscando equacionar, o São Paulo está buscando equacionar. O São Paulo deseja ficar com o Daniel Alves, o São Paulo deseja ficar com o Daniel Alves. Claro que tudo agora nós temos que ajustar, buscar de uma forma ou outra uma situação a resolver o que está em aberto, que vem do ano passado, do ano de 2020, e reconstruir daqui para frente a questão financeira. Se conseguirmos isso, não há dúvida que o Daniel fique. O Daniel é importante, posso dizer, tive uma conversa longa com o Daniel, e o Daniel sempre demonstra o total desejo de continuar no São Paulo. O Daniel é um profissional, acima de tudo, absolutamente comprometido. Isso eu posso garantir a vocês. O Belmonte, essa entrevista está sendo extremamente esclarecedora. Você deixou bem claro que, de fato, há essa dívida com o Daniel Alves. Você poderia revelar os valores dessa dívida com o Dani? Posso revelar sem nenhum problema, porque não houve o pagamento no ano passado de alguns direitos de imagem e tal. Ela está girando aí na casa de 8 a 9 milhões do ano passado. Paulo do Vale, vamos lá fechar com o Carlos Belmonte. Belmonte, para fechar, Gabriel Neves, esquentou, esfriou, como é que tá a situação e o que falta para Miranda e Orejuela se juntarem aí ao grupo do São Paulo essa semana? Já é a previsão? Sim. Miranda e Orejuela, a previsão é essa semana, tá? Essa previsão é que eles se juntem ao elenco já nessa semana. Devem assinar o contrato amanhã ou depois, essa é a nossa expectativa, tá? Com relação ao Neves, né? É a mesma situação e é assim que nós temos agindo. Nós fizemos uma proposta, nossa proposta já está colocada na mesa e nós aguardamos o retorno, né? Chegamos no limite que o São Paulo acha possível para trazer o Neves. Isso aconteceu, eu posso também revelar, vocês obviamente acompanhavam, a história do Canu do Botafogo, né? Foi a mesma situação, nós negociamos com o Botafogo, negociamos com o jogador, e chegamos no nosso limite. O Botafogo, por razões dele, e com todo o direito, não aceitou a nossa proposta. Ok, seguimos a vida e vamos em busca de outra possibilidade. E aí acabou surgindo, nesse meio tempo, já tínhamos até conversado anteriormente, a possibilidade do Miranda, com quem nós nos ajustamos e deu certo. O mesmo vale para o Neves, né? A gente fez a proposta está na mesa, tem um ajuste aqui, outro ali, você conversa, mas chegamos no nosso limite. O São Paulo não participará de leilão, né? Com nenhum jogador. Não é com o Gabriel Neves ou com qualquer outro jogador. Nós fazemos a nossa proposta, discutimos com quem de direito o máximo que a gente acredita que podemos chegar, chegamos no nosso máximo. Quando a gente chegar, se nós recebemos uma ligação dizendo, olha, mas o time A, B ou C está oferecendo mais, nós vamos dizer, olha, então infelizmente nós estamos fora do negócio. Nós temos que ter muita responsabilidade nesse momento com a questão financeira do São Paulo, que não é fácil, né? A gente quer reforçar o elenco, entende que o jogador pode agregar no elenco, mas dentro do nosso limite financeiro. E é assim que nós vamos agir, não é com o Neves, é com qualquer jogador. Nós pensamos muito em recuperar o São Paulo do ponto de vista financeiro, que é algo muito importante, que pensamos muito em conquistar títulos, né? Eu tenho brincado, mas obviamente é verdade. No fundo, para nós o Campeonato Paulista é sem dúvida um campeonato importantíssimo, né? E não há nenhum receio de dizer, talvez para outros times, vamos dar exemplo do Palmeiras, né? Acabou de conquistar a Copa do Brasil, a Libertadores, talvez o Paulista para o Palmeiras não tenha o mesmo peso que nesse momento tem para o São Paulo, né? E para nós tem muito peso, né? E eu sempre lembro que nós viramos a chave, quem acompanha o São Paulo há muito tempo, e vocês todos acompanham, em 2004, num jogo contra o próprio Palmeiras no Pacaembu, parte da torcida vestia a camisa amarela, xingava o Rogério Ceni, Luiz Fabiano, dizia que o time era amarelão após aquela eliminação com o Once Caldas na Libertadores de 2004, né? E em 2005,
sob o comando à época do Emerson Leão. São Paulo ganhou o Campeonato Paulista e aquilo virou a chave. Dali nós conquistamos a Libertadores no ano, o Mundial, depois 3 brasileiros. São Paulo precisa voltar a ganhar. Um time com o tamanho e a grandeza do São Paulo tem que voltar a ganhar e tem que entrar em todos os campeonatos com os olhos da busca da vitória. Por isso, eu tenho ouvido muita gente dizer todos os times estão dando férias nesse começo, descansando os seus elencos. Nós decidimos em comum acordo, isso é muito importante ficar claro, em comum acordo com os jogadores. Isso até foi um motivo de muita alegria para nós do São Paulo. Fizemos uma reunião com os atletas. Havia um combinado anterior da antiga comissão técnica de dar uma folga nesse início do Paulista. Sentamos com eles, relatamos a importância do Paulista para nós e tivemos unanimidade entre os atletas que era importante todo mundo jogar, e nós vamos dando folgas, como demos agora domingo e segunda, depois do jogo contra o Santos. Vamos dar domingo e segunda, depois do jogo contra o Novo Horizontino, que também é no sábado. Combinamos isso com eles aceitaram, estão felizes, estão trabalhando. É assim que a gente tem pensado o futebol, né? Seguinte, pessoal, foi uma entrevista esclarecedora, né? Para quem pedia transparência no São Paulo, essa entrevista e a do Muricy Ramalho revelou muitas coisas do São Paulo. Foi divulgado o valor do Daniel Alves. Eu vi que muita gente não gostou muito, né, dessa entrevista aí, mas para mim tem que ser assim, cara. Tem que ser transparente, tem que falar mesmo. Para acabar com especulação de um lado e do outro. Falou do caso do Canu. O caso do Canu me lembrou um pouco essa negociação que está rolando agora com o Gabriel Neves. Porque foi enviada a proposta para o jogador, foi aceito para o Canu, o empresário aceitaram, daí o Botafogo não quis, e a mesma coisa fizeram com o Gabriel Neves. Parece que agora está nas mãos do Nacional. Depende do Nacional aceitar ou não essa contratação aí do São Paulo, essa proposta, né? Foi dito aí que o São Paulo fez a proposta, não vai fazer leilão pela contratação do jogador. E tá correto essa postura, acho que é assim mesmo. E tá encaminhando, o São Paulo tá encaminhando aí, tá com um pensamento diferente. O que eu não gostei foi que ele disse da volta do Milton Cruz, tá? Para quem não sabe, Milton Cruz, ele já processou o São Paulo, tem bastidores ruins do Milton Cruz no São Paulo, com ex-jogadores e tal. E eu não vou citar aqui, né? Porque o vídeo já tá ficando longo, mas tem esses problemas. E outra, a comissão técnica do São Paulo, a nova, né, com os argentinos, vieram e tá excelente. Eu achei desnecessário a contratação do Milton Cruz, e até a comissão aí do Crespo, veio uma equipe boa aí, o pessoal tá muito empolgado, o pessoal tá feliz demais no São Paulo. O meu medo é o Milton Cruz chegar e começar a colocar o dedo dele ali na diretoria atual do São Paulo, na comissão técnica, aliás, né? Começar a colocar o dedo ali, começar a dar opiniões e tal. Ele vai falar de jogadores, vai tentar buscar jogadores também, vai ser tipo uma espécie ali de olheiro, né? Então também, né? Vai ter o contato mais próximo com o Muricy Ramalho também e tal. E me preocupa isso, porque é muita gente, talvez, para um trabalho que já tem pessoas, né? Achei desnecessário. Júlio Casares, para mim, foi mal nessa, não deveria contratar o Milton Cruz. Eu não aprovo esse retorno do Milton Cruz. Para quem viu aí que ele fez história no São Paulo e tal, concordo que fez, mas é passado. E também o Júlio Casares disse que iria mudar, né? A Barra Funda e tal. Agora tá mudando com um cara que já estava aí mais de 20 anos no São Paulo, né? Então eu achei errado isso daí. Referente a Daniel Alves, revelou a dívida do jogador, né? Trouxe a informação aí, entre 8 e 9 milhões de reais. Achei legal, cara, a postura de falar mesmo. Essa entrevista é a do Muricy Ramalho. Para quem não viu, depois eu vou deixar no card aqui em cima e você confere. São essas atitudes da diretoria do São Paulo que a gente esperava tempo atrás e criticava, e agora está tendo, né? Gostei da entrevista, mas não gostei do retorno do Milton Cruz. Esse é o vídeo, pessoal. Tamo junto. Comente o que vocês acharam e valeu!